Quem aí está animado para conversar sobre a família mais treteira de toda a Inglaterra? Oi, eu sou o Iago e você está no canal Luago nos Livros, o canal que mais ama romance histórico neste mundo. E eu estou iniciando esse vlog de leitura para a gente conversar sobre A Irmã de Ana Bolena, o livro escrito pela Philippa Gregory. E olha, eu preciso te confessar que eu estou extremamente animado, porque já escutei falar muito bem da Philippa Gregory e essa é a primeira vez que eu vou entrar em contato com a escrita dessa autora. Então, segura na minha mão e vambora ler esse livro. Já revelei algumas vezes aqui no canal e faço questão de reforçar que eu sou apaixonado pela família Tudor, porque ela é uma família muito treteira. Só para você ter uma ideia geral, Henrique VIII foi um rei que teve 6 esposas numa época em que o divórcio era condenável. Como o moço fez isso? Teve 6 esposas numa época que não podia ter nem mais de uma. Tudo que eu sei sobre essa família vem do meu vasto conhecimento estudado assistindo a série The Tudors e o filme A Outra, que é um filme estrelado pela Scarlett Johansson e a Natalie Portman, sendo que a Natalie Portman é a Ana Bolena e a Scarlett Johansson é a irmã dela, a Maria. E eu descobri recentemente que este filme é a adaptação deste livro. Eu não sabia disso. Ai, que tristeza. Também o filme se chama A Outra e o nome do livro é Irmã de Ana Bolena. Mas a minha Ana Bolena favorita é a Natalie Dormer na série The Tudor. Gente, a atuação da Natalie tá de se apaixonar. Você assiste aquele seriado e você fala assim, não existe outra Ana Bolena sem ser essa daqui. Não existe outra Ana Bolena sem ser essa daqui. E é de verdade. Ela foi uma Ana Bolena melhor do que a Ana Bolena real. E tenho dito. E vamos lá, esse livro vai se tratar sobre a segunda esposa de Henrique VIII, a Ana Bolena. E como o título já diz, a irmã de Ana Bolena, a história vai ser contada pelo ponto de vista da Maria. Quando eu fui montar o roteiro dessa entrada de vlog, gente, vocês não têm ideia, deu mais de uma página de coisas que eu gostaria de dizer aqui pra você, pra gente começar o vídeo. Quando o Lucas viu esse roteiro, ele falou, Iago, não dá, corta tudo. Você vai contando tudo que você sabe ao longo da leitura. De início você não vai fazer isso. Então estou aqui limitado. A gente vai conversar ao longo desse vídeo. Por que é importante dizer que esse livro é contado pelo ponto de vista da Maria? Porque a Maria foi a primeira prometida ao Henrique VIII. Ela seria uma segunda esposa, na verdade uma amante oficial. Mas quem mandou a Maria ter 14 anos e não agir como uma moça de 25? Então basicamente ao longo desse livro eu espero que a gente veja a Maria se tornando a amante oficial, mas perdendo o posto para a irmã dela, a Ana Bolena, que essa sim se tornou a segunda esposa. Eu já comecei a leitura e estou em 10%, e já de início a gente começa em 1521. E minha gente, esse prefácio já dá uma ideia do que a gente vai encontrar no reinado do Henrique VIII. E eu tenho certeza que você vai identificar que já viu essa cena em algum lugar. Essa cena serviu de inspiração para muita história, né, George R. R. Martin? E o que a gente encontra da história da Maria no início desse livro, ela se tornando dama de companhia da rainha Catarina de Aragão. Catarina, corre, pelo amor de Deus. Ela vai tomar seu lugar. E eu destaquei um trecho no início desse livro para você ter uma ideia de como é o tratamento que a Maria recebe. Por que que a família Bolena é tão importante para a história da Inglaterra. Olhei para Ana. Ela estava tirando sua máscara e me observando com uma expressão astuta. Com um olhar Bolena, o olhar Howard, que diz, o que aconteceu? Como posso tirar vantagem disso? É assim que os Bolenas se tratam o tempo todo, como eles podem tirar vantagens de situações e eles não medem esforços de usar uns aos outros, inclusive a Maria, que tem apenas 14 anos. Quando eles veem a oportunidade da Maria se tornar uma amante oficial do rei, eles sabem que toda a família vai crescer socialmente. Eles vão ser extremamente respeitados pela corte, porque afinal de contas a Maria é uma protegida do rei. E isso é muito interessante para a família. Então se eles tiverem que vender a Maria, eles vão vender a Maria. O rei tem lá seus 21, 22 anos, eles estão empurrando uma garota de 14 anos? Estão. E quando a Maria comete um erro no jogo político porque ela é muito jovenzinha, tem o seguinte diálogo aqui que eu quero destacar para você. Por que tem que ser a Ana a dizer o que deve ser feito? Por que sempre a escuta? Meu pai tirou a mão debaixo da minha. Porque ela tem a cabeça no lugar e sabe seu próprio valor, disse ele francamente. Enquanto você se comportou como uma menina de 14 anos apaixonada pela primeira vez. Ela responde, mas eu sou uma menina de 14 anos apaixonada pela primeira vez. Exatamente, disse o pai inflexível. Por isso vamos escutar a Ana. E é assim que a gente começa esse livro. Você pode achar que já tem muita treta reunida, mas olha só, tô na página 65. E são 626 páginas de história, ou seja, tem muita coisa para acontecer. Mas espera aí, é um livro sobre a segunda esposa do Henrique VIII e a primeira. Essa série escrita pela Philippa Gregory não segue uma ordem cronológica. O livro que vai tratar da primeira esposa do Henrique VIII se chama A Princesa Leal. Então essa série a gente pode chamar, na verdade, de coleção sobre a família Tudor, porque a gente
não precisa ler em ordem cronológica. Eu comecei por esse e tô doido pra desbravar e vou continuar a leitura agora. Estou de volta pra gente conversar sobre esse livro maravilhoso e que já me fisgou. Eu tô em mais ou menos 30% da leitura, não avancei tanto assim quanto eu gostaria desde o último take que eu gravei, mas eu tive que vir aqui gravar esse vídeo porque eu preciso te falar o quanto este livro está sendo viciante pra mim. A história tá se desenrolando de forma extremamente rápida. Eu não sei o que vai vir aqui pra frente, mas vamos conversar sobre o que eu li até agora. Gente, as mulheres desse livro, Philippa Gregory escreve como ninguém. Como eu falei no take passado, a história vai ser contada pela perspectiva da Maria, a irmã da Ana Bolena, e até onde eu cheguei, a Maria já conseguiu ser amante do Henrique VIII. Tudo isso porque a rainha Catarina de Aragão, por ser uma mulher mais velha, não conseguiu gerar nenhum herdeiro para o rei. Ele, é óbvio, sempre teve suas amantes, mas a Maria Bolena é diferente. Mas por causa do jogo político das Bolenas, eles fazem com que a Maria seja a amante oficial. Talvez não seja isso que ela queira do fundo do coração, mas ela faz esse papel porque a família a obriga. E ela se torna amante oficial depois que a rainha Catarina de Aragão não consegue gerar nenhum filho e ela começa a entrar na menopausa. Mas você consegue parar um minuto e se imaginar no papel da Catarina de Aragão? Olha só o cenário em que essa moça se encontra. Ela se casou com o rei por questões políticas, ela não gostava dele, nem ele gostava dela, não existia amor ali na relação. O único objetivo que ela tinha na vida, a única conquista que ela podia almejar era dar um herdeiro para o Henrique VIII. Ela foi tentando, mas conseguiu gerar apenas uma menina e, como a gente sabe, a mulher acaba sendo apenas um supérfluo. A importância de gerar um menino é fazer com que a família Tudor continue sentada no trono da Inglaterra. E aí você pensa, a Catarina podia fazer uma outra coisa, ter um outro objetivo além de gerar filho, né? Ela podia ter um projeto social, um projeto político. E naquela época isso não poderia acontecer, porque o Henrique VIII é um rei altamente egocêntrico. Ele não deixaria ninguém brilhar mais do que ele. Se os súditos começassem a amar mais a Catarina, já era. Então a única coisa que ela realmente poderia fazer é gerar um herdeiro. Não conseguiu. De quem é a culpa por Catarina de Aragão não conseguir gerar um filho? Muito bem, é da mulher. Jamais seria do rei Henrique VIII. Afinal de contas, ele é um rei. Além de um rei, ele é homem. Como ousas a criticar um homem? Parece que isso ficou no passado, mas até hoje os homens continuam ditando as regras sociais de como você deve falar, de como você deve se portar, do que mulheres podem criticar ou não. E nisso tudo a gente tem Maria sendo jogada para conquistar mais ainda o coração do rei e fazer com que ela se torne muito mais do que uma amante oficial, seja a ponta de esperança de gerar um herdeiro para o trono da Inglaterra. Mas é engraçado que, apesar da Maria querer ser essa amante, afinal de contas, meu Deus, ela é uma das mulheres mais importantes de toda a Europa. Em vários momentos ela se pega sentindo empatia pela própria Catarina. Ela não tripudia em cima da moça nessa situação. Ela ainda se preocupa na forma como a rainha vai pensar sobre ela. Ela não quer fazer a rainha uma inimiga. Ela sempre viu a Catarina como um exemplo de mulher a ser seguido. Ela é forte, ela é empoderada, ela aguenta muita coisa. A Maria Bolena é uma das damas de companhia da rainha, então ela vê o que a rainha aguenta. As ausências do Henrique, esfregar na cara de todo mundo que ele tem um monte de amante, ela tem que continuar lá serena, perder um monte de filho, fazer vários abortos e não conseguir manter uma criança dentro do ventre. Aí chega o momento que eu marquei aqui no livro que o Henrique coloca o nome da Maria no navio que vai combater a França. Aí olha o pensamento da Maria. Se o meu nome estava no seu navio, se eu o lançasse na semana seguinte, então eu seria uma rival declarada da rainha da Inglaterra. Eu seria uma inimiga do embaixador espanhol, de toda a nação da Espanha. Seria uma força poderosa na corte, uma ameaça à família Seymour. Quanto mais alto ascendesse no favor do rei, maiores os perigos que me rodeariam. Mas eu era uma mulher apenas de 15 anos, não podia esbanjar ambição. Você consegue sentir a pressão que está caindo nas costas de uma criança de 15 anos? Com certeza a pessoa, Maria Bolena, tinha consciência desse impacto que ela estava causando na época. Então, quando a Catarina de Aragão entra em menopausa, os Bolenas fazem um jogo político para eles darem a notícia correndo para o rei e queimar logo a imagem da Catarina de Aragão para Maria ascender nos favores do rei. Mas mesmo assim, apesar da Maria ter consciência de que ela derrotou a sua inimiga, ela sente muita pena do que a Catarina está passando agora. Ela não é mais querida do rei, ela se torna uma peça obsoleta e inútil. Aí olha esse trecho do pensamento da Maria. Eu não disse nada. Não cabia a mim dizer ao Henrique que não era vergonha nenhuma uma mulher de 40 anos parar de sangrar. Ninguém melhor do que ele para saber que se suas orações a tivessem atendido, poderiam ter tido meia dúzia de filhos e todos varões. Mas ele
tinha se esquecido disso agora. O que interessava era que ela tinha lhe negado o que deveria ter lhe dado. E vi mais uma vez aquela indignação que o dominava com certo desapontamento. Pobre mulher, eu disse. Lançou-me um olhar ressentido. Rica mulher, corrigiu-me. Mulher de um dos homens mais ricos da Europa, não menos que a rainha da Inglaterra. E nada a fazer por isso a não ser gerar uma única criança e uma menina. Mais uma vez, né? Vemos aquilo que estávamos conversando. Mulheres são peças descartáveis. Elas têm um único objetivo: gerar filho. Mas enfim, estou doido para continuar essa leitura porque a rixa Ana Bolena e Maria Bolena está se apertando. Vemos as duas competindo e se alfinetando o tempo todo aqui durante essa narrativa, mas apesar disso tudo, elas se colocam na posição de entender o papel delas na família. E nisso a Ana dá conselhos para Maria e a Maria dá conselhos para Ana. Existe um certo entendimento da posição de cada uma. Então às vezes a Maria sofre por amor, querendo o Henrique só pra ela. A Ana dá um choque de realidade nela, dizendo que a Maria não tem que amar ninguém. Ela só tem que conquistar o Henrique, porque ela precisa ser uma amante que gere herdeiros pra família crescer socialmente. O tempo todo é visando o crescimento da família. Agora a gente tá numa situação em que parece que o jogo vai começar a se inverter. A Ana vai começar a conquistar o Henrique, enquanto a Maria, depois de ter filho, tá sendo descartada. Já nessa parte, a Maria tá cansada, exausta de viver nesse mundo da corte, em que tem que dançar o tempo todo, comemorar o tempo todo, cumprir um papel sensual também, mas um papel social o tempo todo. Ela não pode ser ela não pode ter os desejos e muito menos trabalhar com o que ela quer. Ela tem que cumprir certinho, falar as coisas que ela tem que falar, porque tem que pegar um local muito bom na corte inglesa. Se falar qualquer besteira, o Henrique já expulsa da corte e a família cai em desgraça. Então a tentativa é o oposto disso, não cair em desgraça e crescer socialmente. Então Maria tá cansada dessa vida, ela quer voltar pro interior, cuidar da fazenda, ficar quieta, ainda mais com o marido dela, né? Porque Maria é casada. Apesar dela estar gerando filhos do Henrique VIII, teoricamente é do Henrique, mas as pessoas fingem que é do marido dela. Com o menino, as coisas já mudam de perspectiva. O ideal seria separar a Maria do marido dela, separar o Henrique da Catarina de Aragão e falar, ó, esse aqui é o filho do Henrique, o herdeiro. Mas enquanto isso não acontece, os filhos da Maria com o Henrique, na verdade, são da Maria com o William, socialmente falando, né? Ai, gente, tão triste ver a Ana Bolena sofrendo por amor e a família cagando pro sofrimento dela. Depois que a família dá uma lição de moral nela, coloca ela no interior, expulsa ela da corte. Aí quando ela volta para estar em contato de novo com a Maria, ela diz o seguinte: ninguém presta a menor atenção em mim. Fui praticamente eclipsada por sua glória. Só há uma maneira de chamar a atenção na família: subir para a cama do rei. Você tem que ser uma prostituta para ser amada por esta família. Quem aí gostaria de ser criado pelos Bolenas? Mas eu já posso te adiantar aqui que eu recomendo esse livro para todo mundo que ama ler romance de época. Essa aqui é uma ficção histórica, hein? Pelo amor de Deus, não vai confundir um gênero com outro. Mas a escrita da Philippa Gregory vibra muito com o estilo de escrita... A criança surtou. Esse grito que ela deu foi descobrindo que romance de época e ficção histórica são dois gêneros diferentes. Não vai confundir um com o outro. Mas a escrita da Philippa Gregory vibra muito com o estilo de escrita de romance de época, apesar dela estar escrevendo um romance histórico. Eu tô vivendo um momento que eu não tenho muito tempo de leitura, e quando eu pego um livro, eu geralmente fico olhando quanto tempo falta pro capítulo acabar. Com a Irmã de Ana Bolena, isso não tá acontecendo. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu paro para ler esse livro, nem que sejam por 2 páginas. Além da divisão de capítulos, esse livro ele tem divisões entre os capítulos, tá vendo? Então eu leio pelo menos um trechinho super rápido, e às vezes quando eu tô lendo eu não tenho a menor noção de quantas páginas passaram, porque isso não se torna uma preocupação. A minha única preocupação é ler esse livro, porque eu estou amando demais. É um daqueles livros que te dá um prazer enorme de ser leitor. É isso que eu tô encontrando aqui. Agora, eu já adiantei, parece que eu tô até finalizando o vídeo, né? Dando uma opinião geral. Mas eu ainda tô em 30% e tem muita história pra acontecer. E eu não sei o que vai se desenrolar aqui, mas eu espero que seja coisa boa, e a Philippa Gregory está prometendo coisa boa, e eu acho que ela consegue entregar. Vamos ver. E vamos continuar esse vlog dessa leitura maravilhosa que está sendo ler A Irmã de Ana Bolena. Finalmente cheguei em 60%, o que significa que estou terminando a primavera de 1532. Não sei se eu cheguei a comentar com você aqui nesse vlog, mas o livro começa em 1521, na primavera de 1521, e vai até o outono de 1536, que é efetivamente quando Ana Bolena morre. Spoiler, gente, Ana Bolena é guilhotinada. Spoiler histórico não conta, tá? Porque como assim eu vou estragar a sua experiência de conhecer a história do mundo?
Mas aqui em 60% a gente já tem efetivamente a Ana com o Henrique na sua mão. A gente vê que a Maria Bolena não consegue sustentar o interesse do Henrique por muito tempo, porque ela mesma não se interessa por esse jogo político. Ela é simplesmente uma peça, um peão que obedece quem está jogando um verdadeiro jogo político. Ela mesma não tem uma ambição, e é essa grande diferença que a gente vê entre a Ana e a Maria. Quando o Henrique VIII perde o interesse pela Maria porque a rainha cativa esse interesse novamente, pega a atenção do Henrique VIII com a possibilidade de gerar um novo herdeiro, ele começa a ficar balanceado e deixa de ter a Maria como amante e volta a se entregar a Catarina. Afinal de contas, ela é a esposa oficial. Ela é quem pode verdadeiramente entregar um herdeiro para ele. Por mais que Maria tivesse efetivamente os filhos de Henrique VIII, eles jamais poderiam ser herdeiros, porque seriam filhos bastardos. Primeiro, ele tinha que casar com a Maria, depois ela gerar filhos. E essa pequena falha que, claro, é colocada em cima da Maria, a Ana já vê isso como uma oportunidade. Uma oportunidade dela efetivamente botar as garras pra fora e ela ser a Bolena mais importante da história. Ela vai deixar de ser uma dama de companhia para ser efetivamente a pessoa que cativou o coração do Henrique. E claro, a Ana é extremamente ambiciosa e visceral no jogo político. Eu até marquei a página em que a Maria diz que o lema obscuro da Ana é: assim será, doa a quem doer. Ela vai fazer o que for preciso para ela crescer socialmente, e nisso chega até o patamar de rainha da Inglaterra. Doa a quem doer. Tudo isso para seduzir um cara extremamente babaca, mas não só para conquistar o coração de Henrique porque ele é lindo, bonito e cheiroso. Afinal de contas, ele é rei de um dos maiores países do mundo naquela época, que é a Inglaterra. E a gente está falando de uma Inglaterra que não é a mesma que a gente conhece hoje em dia. Naquela época, a Inglaterra tinha terras que pertenciam à França, existiam guerras para que a França fizesse parte da Inglaterra e nisso crescesse o território. Uma Inglaterra pré-expansão marítima, pré-imperialista, ou seja, uma Inglaterra que estava em guerra constantemente, que ainda assim podia crescer muito mais do que ela já era. Imagina você conquistar o coração daquele cara que é simplesmente a pessoa que representa todo o poder daquela nação. Mas ele era extremamente babaca. Ele já começa a culpar a Catarina de Aragão por ela não entregar um herdeiro para ele, e não existe a menor possibilidade que o problema possa ser ele. E olha que a diferença de idade deles não é tão gritante assim. A Catarina de Aragão era prometida para o irmão mais velho dele, e quando o irmão mais velho morre, ele que assume o compromisso de casar com ela. Ele diz o seguinte: mas por que não aconteceu antes? Quando nos casamos eu era um jovem de 18 e ela tinha 23. Ou seja, 5 anos de diferença. Era linda, muito linda, não pode imaginar como. E eu era o príncipe mais belo de toda a Europa. A autoestima do Henrique é sempre lá em cima. Aí na página seguinte ele diz assim: eu era viril, disse ele, e potente, todo mundo sabe disso. E ela engravidou logo. Sabe quanto tempo depois do casamento ela sentiu o bebê se mexer? Neguei com a cabeça. 4 meses, disse ele. Pense nisso. Eu a emprenhei no primeiro mês de casamento. Viu a potência? E aí ele vai discursando sobre todos os filhos que ele tiveram e ela abortou, os filhos não vingaram. Eles tiveram um menino que durou 3 meses, morreu com 3 meses de idade, e é claro que ele vai culpar quem por isso? Não é ele, não é a insalubridade da época, as doenças. Inclusive tem uma parte aqui que a Inglaterra é assolada pela peste, que é simplesmente assustadora. Mas enfim, o Henrique traz essa culpa diretamente para Catarina de Aragão, para assim justificar um motivo para ele separar da Catarina e assim poder ficar com a Ana. Mas não é que Catarina não tenha gerado herdeiros para Henrique VIII. Ela gerou, mas ela gerou o quê? Uma menina, a Maria, que não é irmã da Ana Bolena, tá? É outra Maria, que vai ter um reinado que vai render o apelido de Maria a Sangrenta. Aquele drink Blood Mary é baseado nessa Maria. Mas vamos voltar para o livro. Quando a Catarina pede para ver a filha dela, porque os filhos dos nobres, dos reis, né, da família real, são criados em outros ambientes, com outras educações e tudo mais, a Catarina tá desolada porque ela não pode gerar outro filho, vê seu casamento em ruínas, vê o seu marido com um amante que controla ele, e é tudo que ela quer na vida é ver a filha, mas nem isso ela pode, ela tem que pedir permissão. Aí a rainha diz o seguinte: obrigada, disse a rainha com dignidade, o senhor é muito bom. Ela tá falando pro Henrique, né, tem que puxar saco. A minha filha escreveu contando que está fazendo progresso no grego e no latim. Espero que a julgue uma princesa perfeita. Ela tá falando isso pro Henrique VIII, né? Por favor, considere sua filha uma criatura perfeita, porque eu amo de paixão. Aí ele responde o seguinte: o grego e o latim terão pouca utilidade para ela fazer filhos homens e herdeiros, respondeu o rei bruscamente. Teria feito melhor se não tivesse se tornado uma erudita encurvada. O principal dever de uma princesa é ser mãe de um rei, como bem sabe a senhora. Ele está revoltado que Catarina
Catarina não gerou nenhum herdeiro, mas olha essa alfinetada. Alfinetada não, olha esse tiro de canhão que ele dá em cima da moça. E essa é uma grande diferença da escrita da Philippa Gregory para os outros romances históricos que eu li anteriormente. Essa questão do papel da mulher na sociedade aqui é sempre debatida. Eu até vi esse tema ser discutido nos outros livros que eu li, mas lá era discutido de forma secundária. Aqui não, nesse livro da Philippa Gregory, esse tema é discutido de forma primária. A gente está sempre vendo a discussão do papel da mulher na sociedade, seja pela Catarina de Aragão, seja pela Ana Bolena, seja até pela própria Maria Bolena. Ela tem que pedir permissão para ver os filhos dela e sempre bajulando o homem, sempre tendo que casar, né? Ela não pode ser uma mulher solteira, dona dos seus empreendimentos, dona das suas terras. Ela sempre tem que estar obedecendo a algum homem. E de novo, esse papel sendo imposto nas pessoas por causa do sexo que elas nasceram, não pela forma como elas se sentiram ou como elas escolheram ser vistas. Elas não têm nem direito de saber, de dizer como elas querem ser respeitadas. Esse papel é imposto porque elas nasceram naquele sexo. E isso não é algo que começou nessa época e acabou. A gente vê isso perpetuando até hoje. Por mais que algumas pessoas tentem fazer você acreditar que isso não existe, a imposição social ainda existe, ela ainda é cobrada, porque ela começou lá atrás e vem se perpetuando. E é muito legal isso também, porque até a metade do livro a gente vê algumas cenas da Maria se revoltando, né, de ter que cumprir certos papéis porque ela é mulher. E a gente tem essa ideia que essa revolução feminista vem só lá na frente, mas para essa revolução explodir, ela precisa começar em algum lugar. Essas sementes precisam ser plantadas. E aqui em 1500 é óbvio que as mulheres eram extremamente suprimidas, mas mesmo as mulheres sendo suprimidas nessa época não significa que tinha algumas vozes tentando não ser suprimidas. Até que durante a leitura eu consegui destacar alguns trechos que tratam sobre essa discussão. Por exemplo, quando a Maria diz o seguinte: "Mostre-me uma única mulher no mundo que pode fazer o que quer", eu disse com veemência e ressentimento. Ele riu. "Não, não conheço nenhuma. Como fico feliz por eu e o bebê Henrique sermos homens." Isso quem falou foi o irmão dela. E quanto à própria Ana, ela tinha muito o pânico de ser apenas uma coadjuvante. Ela queria ser a protagonista da história. E quando ela vê essa oportunidade de se tornar rainha, ela agarra com unhas e dentes. E ela faz muitos inimigos políticos nessa trajetória. Um grande erro de Ana Bolena foi não jogar o jogo político da forma certa. Porque por mais que ela estivesse crescendo no interesse do Henrique, ou seja, ela atingindo um patamar alto na escala da sociedade, foi o Henrique que colocou ela ali. Então quanto mais alto, maior a queda. E para essa queda não doer tanto, ela tinha que ter mãos que segurassem ela. Só que como ela vai crescendo e vai se sentindo tão importante, tão empoderada, ela vai pisando em todo mundo à sua volta. Seja amigo, seja inimigo, ou seja até a própria família. O jeito que ela trata os irmãos é assustador, só você lendo para saber. E uma curiosidade engraçada que eu quero trazer aqui para você é que o tempo todo a Ana fala sobre a Maria ser a outra garota Bolena. E a Maria mesmo vai se reconhecendo como nesse papel. Ela é apenas a outra garota Bolena. A Bolena mais importante é a Ana e ela é apenas a outra garota Bolena, que é o nome desse livro, The Other Boleyn Girl. Eu não sei com relação a vendas, marketing, etc. da editora, mas eu gosto do nome A Outra Garota Bolena. E como essa frase é repetida várias vezes até aqui onde eu tô, eu acho que combinaria bastante com a história, porque é isso que a gente tem aqui. A história da Ana Bolena e o seu relacionamento com Henrique VIII sendo contado pela outra garota Bolena. E eu acho que é isso que faz esse livro ser extremamente interessantíssimo. Não só pelos temas de discussões levantados aqui durante a narrativa, mas além disso, ver o desenvolvimento histórico e todas as consequências do jogo político sendo observados por uma personagem que é secundária na história, tá sendo bom demais. Tudo que a gente recebe é sob a perspectiva da Maria, que tá lá observando tudo. E além de ver todo esse desenrolar importante para a história, a gente também tem uma história de uma personagem aqui. A própria Maria tem seus questionamentos, tem suas dúvidas, e parece que eu tô até encerrando o livro, mas eu tô em apenas 60%. E outra coisa, estou devorando este livro. Não dá vontade de parar. Você quer logo saber o que vai acontecer na história, você quer acompanhar a Maria Bolena e saber se ela vai se dar bem, o que ela vai ter de resultado até o final desse livro. Será que vem um 5 estrelas favoritado? Será? 1000 anos se passaram, mas chegou o momento da gente finalizar esse vlog porque eu tenho que revelar coisa pra vocês. E se você tá me vendo falar de A Irmã de Ana Bolena aqui de graça no YouTube, é porque a gente tem apoiadores incríveis, inclusive a Ana Cláudia. Ana e todos os nossos apoiadores, muito obrigado por apoiar o nosso trabalho, acreditarem logo nos livros e fazer com que a gente produza cada vez mais conteúdo aqui pro YouTube. Conheça a nossa campanha de apoia-se pra você apoiar o nosso trabalho também e fazer com que a literatura seja divulgada neste Brasil. Afinal de contas, precisamos conversar mais sobre livros. E você
você pode apoiar nosso trabalho olhando o link que está no box de descrição, conhecendo a nossa campanha do Apoia-se. Faça esse favor para o Brasil e muito obrigado. Eu não só terminei de ler o livro, como eu assisti o filme chamado A Outra, que é inspirado neste livro. O título do filme original se chama The Other Boleyn Girl, com a Natalie Portman e Scarlett Johansson. Eu já tinha visto esse filme, ele é de 2008. Aqui no Brasil ele se chama A Outra, pra dar aquela ideia de filme histórico, não sei porquê. O que eu vou revelar aqui pra você é que esse filme é muito ruim. Eu amava muito esse filme, amava muito essa história, não tanto quanto eu amava The Tudors, a série. Mas agora, ver esse filme sabendo que é inspirado nesta obra-prima, gente, foi um lixo total. Vendo esse filme agora, eu vi quanto ele é rápido, cortado, desconexo. Ele é feito de vários retalhozinhos, tentando fazer essa história toda aqui caber naqueles 1h40 minutos. Meu Deus! Perdão, não vou falar mal do filme. Eu estava gravando falando mal desse filme e o tripé explodiu. Deixa eu até ajeitar o microfone aqui. Eu posso fazer um vídeo só com as semelhanças e diferenças entre o filme A Outra e A Irmã de Ana Bolena. Se você quiser, é só comentar aqui embaixo. Se ninguém pediu, eu não vou fazer não, hein? Então é importante, eu preciso saber quantas pessoas querem que eu faça esse vídeo. Inclusive, aproveita o espaço dos comentários e me conta se você já leu esse livro, porque eu preciso saber quantas pessoas que estão vendo esse vídeo, inscritas aqui nesse canal, já leram A Irmã de Ana Bolena. Mas eu preciso dizer que uma diferença enorme do filme pro livro é que no filme a gente tem os personagens Howard e Bolenas sendo pessoas morais, que não tem nada disso nesse livro aqui. Da última entrada até o final do livro, a gente teve um desenrolar sensacional. Um desenrolar excepcional da história, tanto da Ana Bolena quanto da Maria Bolena. Eu achei que conhecer a história de Ana Bolena pela perspectiva da Maria não faria nenhuma diferença, mas fez toda a diferença na vida. É muito mais gostoso você ver os acontecimentos históricos se desenrolarem pela perspectiva da Maria. Eu acho que não seria tão interessante quanto se a gente estivesse na cabeça da Ana. Os acontecimentos não seriam tão impactantes, porque na cabeça da Ana estava tudo bem, tudo tranquilo. Ela só conseguiu um filho homem, mas quando você percebe o entorno da Ana Bolena, as pessoas na corte, o entorno de Henrique, você vê que algo de errado vai dar muito errado. Eu acho que todo mundo que termina esse livro termina com uma dor no coração enorme, mas a minha dor é principalmente por causa de George Bolena. E é até muito engraçado, você conhecer a história é uma coisa, você sabe o que vai acontecer com cada personagem aqui. Mas pela escrita da Philippa Gregory, você vivencia aqueles acontecimentos, é como se fosse com uma pessoa próxima a você. É como se fosse uma pessoa tão real, que era uma pessoa real no caso, mas tão real que não é ilusório, sabe? Não é como se fosse uma fábula, um livro de ficção. É como se você estivesse realmente conhecendo a vida daqueles personagens ali. É como se a qualquer momento você saísse do seu quarto e estaria lá Ana Bolena, George Bolena, Maria Bolena, Henrique VIII, toda a crise religiosa, toda a crise financeira da Inglaterra, a Inglaterra se dividindo porque não estava aceitando Ana Bolena como rainha. Quando foi chegando pro final, vamos dizer, faltando uns 20%, ou até um pouquinho antes, eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu estava dormindo cedo, né? Quando você adquire o hábito de dormir cedo, principalmente comigo, quando dá o horário de dormir, gente, eu estou capotando. Mas quando você pega um livro bom como A Irmã de Ana Bolena, você não tem sono nenhum. Não tem sono que te pare. Porque o meu coração estava muito acelerado enquanto eu estava lendo esse livro. E o meu desejo desesperado era terminar essa história, porque eu precisava saber qual era o final de Ana Bolena, mesmo sabendo qual era o final. Eu precisava botar um final ali naquele sentimento, naquela história. E livros que me fazem isso, de me manter acordado e varar madrugada dentro, já tem um local separado especial na minha estante de favoritos da vida. E você consegue perceber que isso não é só por causa dos acontecimentos históricos, isso é por causa da escrita da autora. Ela sai daquela zona fofoca, apresentando a corte pra gente, apresentando a vida dos personagens, e a gente entra numa zona eletrizante. O desespero da Ana, a Maria observando aquilo tudo e vivendo um próprio desespero, vendo o que a família dela tá fazendo com todos os filhos. Gente, é muito eletrizante. Aqui nesse livro a gente tem uma visão muito menos hollywoodiana. A escrita da Philippa Gregory é muito mais real, é muito mais direta, ela não fica rodeando. Porém, ainda afirmo que o estilo de escrita dela é muito parecido com o estilo de escrita de uma autora de romance de época, que não é romance histórico. Então o pessoal que gosta de romance de época vai amar este livro, por conta do desenrolar da família, por conta do desenrolar dos personagens e principalmente por conta do estilo de escrita. E outra coisa que me fez ficar arrepiada com essa história é que a Philippa Gregory, ela faz questão de encerrar o livro com uma cena parecidíssima com a cena que ela abre o livro. Quando você vê esse ciclo se fechando, você termina esse livro com esse sentimento, sabe? Você começou uma trajetória e se encerrou ali, o ciclo se fechou. Sabe aquela coisa que você arrumou toda a sua prateleira, arrumou toda a sua escrivaninha, tá tudo lindo e maravilhoso? É assim que você termina A Irmã de Ana Bolena. O ciclo se fechou. Você fala assim,
Ufa, concluí. Ainda mais depois de viver uma aventura eletrizante. E o meu próximo livro da Philippa Gregory que eu vou ler vai ser O Bobo da Rainha, que vai ser sobre Elizabeth I. E sim, já estou dizendo que eu vou ler os próximos livros de Philippa Gregory, porque só por esse livro eu posso dizer que ela se tornou uma autora favorita da minha vida. Mas eu estou me precipitando aqui, eu preciso ler os outros livros dela. Então, se você gosta de ficção histórica, gosta de romance histórico, esse canal é o lugar certo para você, pois vocês vão ver aqui O Bobo da Rainha sendo resenhado num vlog, num vídeo, numa leitura coletiva, vai depender de você que está assistindo esse vídeo. E eu vou ficando por aqui porque eu preciso ler esses livros o mais rápido possível. Estou indo à livraria mais próxima garantir o meu Amante da Rainha. Gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!